Bom dia, pessoal. Eu chamo-me Inagnésia, sou estudante do curso de mestrado em Agricultura na Universidade Federal do Rio Grande, concretamente na Estação Marinha da Agricultura. E hoje eu estou aqui para apresentar este tema, o uso de macrófitas aquáticas para o tratamento de efluentes da agricultura, né? Uma disciplina de nome Seminários de Agricultura, que é lecionada pelo professor Luiz André Sampaio. Então, em jeito de introdução, eu queria deixar ficar aqui mais ou menos o que seria a aquicultura, né? Uma vez que esses efeitos que vamos aqui abordar ao longo do trabalho, eles são gerados pela aquicultura. Então, a aquicultura é a atividade que cultiva organismos aquáticos. Tá? E esses organismos aquáticos, eles podem se encontrar em qualquer fase do seu desenvolvimento. E essa atividade é realizada em ambientes confinados e controlados. Então, essa atividade já vem sendo desenvolvida já há bastante tempo, e porque ela é uma atividade de grande importância, como o auxílio na redução da pressão sobre os estoques pesqueiros, né? Até mesmo na produção de alguns, desculpa, até mesmo na produção de alguns de animais para repovoamento no ecossistema, né? Ela torna-se uma atividade importante. Contudo, ela utiliza recursos naturais, como água, solo, até mesmo a luz, para a produção desses alimentos essenciais. Os alimentos essenciais, estamos a falar de peixes, camarão, ostras, por aí em diante. E esses alimentos, eles são de grande importância para a nutrição humana. Então, respondendo à demanda na procura desses alimentos essenciais, a agricultura sustentável preza pela produção lucrativa, mas também com a conservação do meio ambiente e dos recursos naturais, para promover o desenvolvimento social e também contribuir para o bem-estar da humanidade. Só que, apesar dessa grande importância, desse grande impacto que a agricultura ela tem sobre o desenvolvimento, sobre a nutrição, sobre a geração do emprego, o desenvolvimento em geral, ela é uma atividade que gera efluentes como parte do processo de produção agrícola, né? E esses efluentes geralmente contêm nutrientes como nitrogênio e fósforo, né? Como nitrogênio e fósforo, e são provenientes de, de, de fezes, de fezes dos animais, dos restos de ração e até mesmo da matéria orgânica em decomposição. Para além disso, também pode conter outros compostos orgânicos e inorgânicos, né? Como a matéria, como já bem falei, como a matéria orgânica em decomposição, os sedimentos suspensos, metais pesados, até mesmo substâncias tóxicas e patogênicas. Quanto à origem na agricultura, eu já bem disse lá atrás, os, os, os efluentes eles têm origem nas fezes dos peixes, sobras de ração não consumida, matéria orgânica em decomposição. E a composição desses efluentes, ela pode variar dependendo de alguns fatores. Fatores como o tipo de sistema de produção, as espécies cultivadas, a alimentação e o manejo. Por exemplo, no tipo de, no tipo de sistema de produção, por exemplo, o sistema de recirculação, onde a água ela é tratada e circulada no sistema, os efluentes eles podem conter níveis mais elevados de compostos orgânicos, devido à acumulação de matéria orgânica durante o ciclo de produção.
E em contraste, em sistemas de fluxo contínuo, como viveiros de fluxo aberto, os efluentes eles podem conter uma mistura mais diversificada de nutrientes, materiais e matéria orgânica, dependendo das fontes de entrada de água e dos processos de decomposição do sistema. Para o caso das espécies cultivadas, de que forma elas vão influenciar no efluente? Assim, diferentes espécies de organismos aquáticos têm diferentes necessidades nutricionais. E cada uma dessas espécies produzem resíduos metabólicos em taxas variadas. Por exemplo, a criação de espécies de peixes carnívoros, assim, pode resultar em efluentes com mais níveis elevados de nitrogênio e de fósforo, devido isso porque a sua dieta ela é mais rica em proteínas, enquanto a criação de espécies herbívoras pode resultar em efluentes com mais níveis elevados de compostos orgânicos, porque a sua dieta é baseada na vegetação. Para o caso da. Sim, porque a sua dieta é baseada na vegetação. E também a alimentação e o manejo. Então, esses fatores, todos eles aqui, em conjunto, observados, pode chegar a uma conclusão de que a composição dos efluentes ela pode variar em função deles. E a composição também desses efluentes ela pode ter um, um impacto significativo na qualidade de água do ambiente aquático ao redor do sistema de produção. O excesso de nutrientes como nitrogênio e fósforo, né? O excesso de nutrientes como o nitrogênio, o fósforo, ele pode causar efeitos como a eutrofização, bem como a redução da qualidade da água, levando ao crescimento excessivo de algas e outros organismos aquáticos, né? E, de alguma forma, a qualidade de água vai reduzir, visto que haverá diminuição do oceano sólido e, consequentemente, a deterioração dessa qualidade da água. Então, para lidar com esses problemas, é fundamental que a agricultura ela adote práticas sustentáveis e medidas de gestão ambiental adequadas. Isso inclui a implementação de sistemas de tratamento de efluentes antes de sua liberação no ambiente para reduzir a poluição da água. Nesse caso, pode ser o uso de sistemas de recirculação de água, é uma alternativa. A utilização de plantas para a remoção de nutrientes, né? Falando aqui da fito ou bio, da fitorremediação, fitorremediação ou biorremediação, e também que se faça uma gestão dos resíduos sólidos. Portanto, ao adotar abordagens sustentáveis, a agricultura pode sim continuar a desempenhar um papel importante na produção de alimentos, sem comprometer a saúde dos ecossistemas aquáticos, né? Sem comprometer a saúde dos ecossistemas aquáticos. Falando aqui da fitorremediação, mas antes disso, é, por que que é importante fazer esse tratamento dos efluentes na agricultura? Assim, pessoal, dos resíduos produzidos pela agricultura, o efluente gerado, nesse caso, que é rico em nutrientes, ele é o que causa maior impacto ambiental. Por isso, é primordial que esse resíduo seja tratado para que o seu descarte esteja dentro dos parâmetros exigidos, né? Ou até mesmo para que se faça a continuação dos mesmos recursos, né? Para continuar a produzir esses organismos. E, e também, de alguma forma, isso vai contribuir para que a expansão da agricultura ela se dê em bases sustentáveis, né? Então, falando agora já da fitorremediação, a, a fitorremediação é um processo que utiliza plantas como agentes de purificação de ambientes.
aquáticos e terrestres, contaminados e ou ricos em nutrientes. Aqui está um exemplo de algumas plantas que são utilizadas para esse processo, que são macrófitas aquáticas. Mais adiante vamos poder ver algumas espécies e como é que elas atuam nesse processo de purificação da água, né? Ou purificação ou tratamento da água, certo? As macrófitas aquáticas, né? A essas que vimos aqui, são plantas aquáticas de grande porte e vivem em ambientes aquáticos, com características físicas e químicas diferentes. Elas têm um papel significativo em processar nutrientes, absorver e absorver substâncias tóxicas, regular o fluxo hidráulico, tendo importância também na recuperação dos recursos hídricos, podendo ser utilizada de forma satisfatória para o tratamento dos resíduos ou então dos efluentes. Aqui nós temos alguns tipos de macrófitas aquáticas, né? Assim, classificação conforme elas vão se encontrando no ambiente. Podemos encontrar macrófitas submersas, né? Como este caso. Esses dois, as macrófitas 1 e 2, elas podem ser fixas, livres, né? Tem também as flutuantes fixas e as flutuantes livres, bem como tem as emergentes, que é este caso, e tem também as anfíbias e as epífitas, certo? Então, nesse grupo todo de macrófitas, podemos encontrar macrófitas submersas, flutuantes, emergentes, anfíbias e epífitas. E aqui tem alguns exemplos de espécies utilizadas no tratamento de fluentes, né? Que tem é, a Eichhornia crassips, que é uma macrófita flutuante, né? Também conhecida como aguapé, é uma planta que cresce rapidamente em ambientes aquáticos. Ela purifica a água, removendo nutrientes como nitrogênio e fósforo, através de suas raízes e folhas. Além disso, a sua biomassa pode ser removida, o que ajuda a retirar nutrientes do ecossistema. Mais em frente, eu vou mostrar alguns estudos que foram feitos, e num deles, a Crassips, essa primeira espécie, ela estava lá e atuou muito bem, comportou-se muito bem. Desculpa. E essa é Cornea Crassips, essa primeira imagem aqui que a gente tem. Tem também a lentilha de água, o Lema species, que é também uma flutuante. Essa planta aquática é pequena e tem grande capacidade de absorver nutrientes e poluentes da água. Ela remove nutrientes como nitrogênio e fósforo para além de outros poluentes orgânicos, né? E é essa segunda imagem aqui que a gente consegue ver. Tem também a Elódia, então a Egeria, Egeria densa, que é uma macrófita submersa, que realiza a purificação ou tratamento da água, principalmente por meio da absorção de nutrientes como nitrogênio e fósforo. Suas folhas e caule também proporcionam um ambiente propício para a fixação de micro-organismos benéficos que ajudam na decomposição de matéria orgânica. Mas, em frente, vamos perceber também que as macrófitas, elas também têm uma interação com os micro-organismos para poder fazer esse tratamento de fluidos. Tá? Tem também a vetiver, né? O Chrysophyllum visanioides, tá? Esse nome, que é uma terrestre. Apesar de não ser uma macrófita aquática, a,
As raízes dessa macrófita têm a capacidade de absorver metais pesados e outros contaminantes da água, tornando-a uma planta útil, né, para o tratamento de ambientes contaminados, né, que é esta, que é essa planta. Tem também a azola, que é uma macrota flutuante, possui uma simbiose com uma cianobactéria que fixa nitrogênio na atmosfera e, e é transformado em formas utilizáveis pelas plantas, né? Esse nitrogênio na atmosfera. Isso ajuda a reduzir a quantidade de nitrogênio na água para contribuir para a sua purificação. Então, mecanismos de remoção de poluentes pelas macrófitas. As macrófitas, elas podem retirar os poluentes por absorção direta, onde elas podem absorver poluentes diretamente da água através das raízes, folhas e caules. Essa absorção pode ocorrer por meio de processos bioquímicos nas células das plantas, onde os poluentes são transferidos para a biomassa da planta. Quer dizer, para além de somente purificar, a planta ela ganha com isso, porque ela vai ganhando biomassa, certo? Tem também a absorção, e além da absorção direta, elas também absorvem poluentes já da superfície das suas estruturas. A partir das superfícies das suas estruturas, como folhas de raízes, isso ocorre quando os poluentes se ligam fisicamente às superfícies das células das plantas. Tem também a biodegradação, onde algumas macrófitas têm a capacidade de biodegradar poluentes orgânicos como o carbono por meio de processos metabólicos internos. Isso pode resultar na quebra de poluentes em substâncias menos tóxicas, certo? Tem também a filtração, que é um mecanismo que as macrófitas, desculpa, elas utilizam, onde atuam como filtros físicos, detendo partículas em suspensão e sedimentos na água. Isso ajuda a reduzir a turbidez e a concentração dos sólidos suspensos na água, certo? E também tem a questão da interação com micro-organismos, que eu estava a falar antes. Algumas macrófitas, elas têm raízes que podem fornecer um substrato para o crescimento de micro-organismos benéficos, como bactérias e fungos, que podem auxiliar na remoção de poluentes por meio de processos de degradação biológica, certo? Então, esses mecanismos combinados, todos eles combinados, tornam as macrófitas aquáticas importantes para o processo de tratamento de efluentes, pois contribuem para a remoção de uma variedade de poluentes, incluindo nutrientes, metais pesados, compostos orgânicos e partículas em suspensão, melhorando assim a qualidade da água, certo? Então, querendo falar um pouquinho mais dessa interação com micro-organismos, né? A interação das macrófitas aquáticas com os micro-organismos desempenha um papel importante nesse processo de tratamento. Essa interação pode ocorrer de várias formas e pode influenciar significativamente na capacidade das macrófitas de remover poluentes da água. E eu vou falar um pouquinho mais dessas maneiras que as macrófitas elas interagem com os micro-organismos. Tem a rizosfera. A rizosfera é a região do solo ao redor das raízes das plantas, onde ocorre uma intensa atividade microbiana. Então, as raízes das macrófitas, elas liberam compostos orgânicos, como açúcares, aminoácidos e ácidos orgânicos, que podem servir como uma fonte de alimento para os micro-organismos do solo. Esses micro-organismos podem contribuir para a degradação de poluentes, como compostos orgânicos e metais pesados, por meio de processos de biodegradação e biodisulfurização. Vocês lembram que aqui
eu falei que essa macroalga aqui, ela não é aquática. Ou seja, é, nessa essa macroalga aqui, ela é terrestre, sabe? E ela utiliza essas raízes frequentemente para o tratamento de efluentes a partir dessa, desse, desse mecanismo, né? A partir da sua rizosfera. Certo? Tem também o habitat para micro-organismos. A, a superfície das raízes pode fornecer um habitat favorável para a colonização de micro-organismos que vão fazer essa transformação, né? Essa purificação. Esses micro-organismos formam biofilme nas raízes das plantas, onde podem continuar a degradar poluentes e promover o processo de biogeoquímicos que melhoram a qualidade da água. Tem também a questão da... Pessoal, tudo isso estamos ainda a falar aqui da interação das macrófitas com os micro-organismos. Tem também a ciclagem de nutrientes. As macrófitas, elas podem influenciar a ciclagem de nutrientes da água e no sedimento, o que pode afetar a disponibilidade de nutrientes para os micro-organismos. Por exemplo, assim, as macrófitas podem absorver nutrientes da água e acumulá-las nos seus próprios tecidos, formando uma fonte de nutrientes para micro-organismos quando essas plantas morrem e se decompõem, entendeu? Tem também a redução do oxigênio dissolvido. Em certas condições, como densas coberturas de plantas, a decomposição de matéria orgânica pelas bactérias pode levar a uma redução do oxigênio dissolvido na água. Isso pode criar condições anaeróbicas favoráveis para certos micro-organismos que realizam processos de desnitrificação, convertendo o nitrato em nitrogênio gasoso que é liberado para a atmosfera. E dessa forma, ocorre a purificação, certo? Então, esses são alguns exemplos que destacam a importância da interação das macrófitas aquáticas com os micro-organismos para o tratamento de efluentes. E a compreensão dessas interações pode ajudar a otimizar o uso de macrófitas em sistemas de tratamentos de, de água, melhorando assim a eficiência da remoção de poluentes e recuperação da qualidade de água, certo? Então, vamos aqui falar de alguns métodos que são utilizados para o tratamento de efluentes na agricultura, né? Geralmente são processos que envolvem, geralmente são processos físicos, químicos e biológicos que estão envolvidos nesse processo de tratamento de efluentes da agricultura para remover partículas suspensas, nutrientes, compostos orgânicos, antes de devolver para o meio ambiente, sabe? Ou então reutilizar. Alguns métodos, alguns desses métodos mais comuns incluem a decantação e filtração mecânica. O que que acontece nesse processo? A decantação é um processo no qual as partículas sólidas mais pesadas elas vão se separar da água por gravidade, né? Enquanto a filtração mecânica ela vai utilizar filtros para remover partículas maiores. Ambos auxiliam a reduzir a turbidez e a reduzir os sólidos suspensos, certo? Tem também a, biorremediação, que envolve o uso de micro-organismos para degradar compostos orgânicos e remover poluentes da água. E pode ser realizado em lagoas de tratamento ou então em sistemas de biofiltro. Tem a fitorremediação, tá? Onde a fitorremediação faz uso de plantas aquáticas para remover nutrientes e poluentes da água, auxiliando, absorvendo os nutrientes e purificando a água. Pessoal, esses dois são mecanismos diferentes. Aqui,
usa só micro-organismos e em fitoremediação usa somente plantas. Pode-se também encontrar um método de lagoas de estabilização, que são sistemas naturais ou construídos que utilizam processos biológicos para tratar esses resíduos. Geralmente, essas lagoas são projetadas para promover a decomposição da matéria orgânica por micro-organismos, tá? Então, esses métodos podem ser utilizados individualmente ou também podem ser combinados, certo? Dependendo das características específicas do efluente e dos requisitos do tratamento da água para atender aos padrões ambientais e da saúde dos animais, certo? Então, qual que é o princípio do uso das macrófitas aquáticas no tratamento de efluentes? Então, o uso de macrófitas, ou macrófitas, eu quis dizer, perdão, no tratamento de efluentes em agricultura, ele está fundamentado no princípio da biofiltração e da absorção de nutrientes, né? Está relacionado à capacidade das macrófitas, está relacionado à capacidade das macrófitas absorver nutrientes como nitrogênio, fósforo para o seu próprio crescimento, contribuindo assim para a redução da carga de nutrientes nos efluentes e para melhorar a qualidade de água. Certo? Então, quais seriam os benefícios da utilização das macrófitas? Existem benefícios ambientais, assim como benefícios econômicos. Nos benefícios ambientais estaria a melhoria da qualidade da água, onde haverá absorção de nutrientes e redução de condições favoráveis para o enriquecimento excessivo de nutrientes, né, como o processo da eutrofização. Tem a filtragem de poluentes. Além dos nutrientes, as macrófitas também podem filtrar outras substâncias como metais pesados e compostos orgânicos, certo? Tem também a estabilização das margens. As raízes de algumas macrófitas auxiliam a estabilizar as margens de corpos de água, reduzindo a erosão do solo e melhorando a saúde dos ecossistemas. É o caso daquela macroalga que falamos lá atrás, a vector, certo? Tem também benefícios econômicos, que é a redução do custo do tratamento de efluentes, né? O uso de macrófitas para essa questão pode reduzir os custos associados aos métodos convencionais de tratamento, como sistemas de filtragem ou até a utilização de produtos químicos, né? Tem também o potencial uso comercial. Algumas espécies de macrófitas têm um potencial comercial, seja como alimento para animais, matéria-prima para a produção de farmacêuticos ou cosméticos, ou até para a produção da bioenergia, né? É um ganho, né? Pensa, produzir seu camarão, mas ao mesmo tempo ter como produzir uma energia a partir do efluente, né? Da utilização de macrófitas no tratamento de efluentes. Aí, no caso, você estaria a usar a macrófita para ter esse ganho, ter mais um dinheiro extra, certo? Tem também algum valor estético e recreativo. Nesse ponto, ecossistemas aquáticos saudáveis com a abundância de macrófitas têm um valor estético e recreativo. E fica uma coisa muito bonita que chega até a atrair turistas, contribuindo para a economia local, certo? Em resumo, aqui, o uso de macrófitas, sim, pode trazer benefícios significativos para o meio ambiente, incluindo a melhoria da qualidade da água, ao mesmo tempo que oferece oportunidades econômicas, né? E o potencial de uso comercial das próprias macrófitas. Então, aqui, pessoal, eu trouxe exemplo de alguns estudos que foram realizados para o tratamento
de efluentes da aquicultura. Nesse primeiro aqui estudo, temos o tratamento de efluentes da carcinocultura, né, por algumas macrófitas. Neste estudo avaliou-se o efeito da eficiência de duas espécies de macrófitas aquáticas flutuantes, que é a Eircornia crassips e a Pistia stractotes, no tratamento de efluentes gerados no viveiro de manutenção de reprodutores de camarões, canela, o macrobranquio amazônico. Nesse estudo foram analisadas amostras de água de abastecimento do viveiro, né? E observou-se que as maiores remoções foram obtidas para o fósforo total, né? O fósforo total em cerca de 41%, né? Desculpa, em cerca de 71,6% pela Crassips e 69% pelo P. stratitotes. Ou seja, no tratamento onde tinha essas duas macrófitas, desculpa, a remoção, o percentual de remoção do fósforo total foi muito mais elevado do que no tratamento controle, certo? Independentemente da conformação da conformação das próprias macrófitas no sistema. Aqui fez-se uma combinação, assim, na primeira parte se colocava somente esta macrófita, a Ecrassips, depois mudasse a posição. Não interessa a posição, a confirmação, desde que esteja numa quantidade proporcional das duas. Ambas são excelentes, ótimas no tratamento de efluentes. E isso também está refletido aqui nesta tabela. Se formos olhar para a quantidade de fósforo total do controle para a quantidade do fósforo dos demais tratamentos onde continham as macroalgas foram muito mais eficientes, né, nesse processo de remoção, tanto é que a quantidade de fósforo total por litro ali é muito mais reduzida que o controle, sabe? E nesse segundo estudo, fez-se o tratamento de frente da piscicultura orgânica, utilizando novamente Ericornia crassips e a Egeria densa, onde dá para perceber, dá para perceber que as melhores remoções de fósforo total foram observadas 12 horas depois, né? Fósforo total, foram observadas 12 horas depois. Aqui nós temos o percentual de remoção do fósforo total 12 horas depois. Aqui nós conseguimos ver que foi muito eficiente, né? Tanto para a Egéria e a água-pé. Certo? Então, em jeito de conclusão, queria dizer que o uso de macrófitas no tratamento de efluentes, ele tem se mostrado uma alternativa economicamente viável e que melhora muito a qualidade de água que retornará para o meio. É isso e muito obrigada, pessoal.